Amados, em Mateus capítulo de número 4. Mateus capítulo de número 4. Nós vamos ler do verso 12 até o verso de número 25. Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, do verso 12 até o verso de número 25. Um ministério entre os desprezados, esse é o tema da nossa mensagem. Um ministério entre os desprezados. Vou fazer a leitura dos versos pares e peço que a igreja, em unidade, com bastante força, leia os versos ímpares. Mateus capítulo 4, do verso 12 até o verso 25. Você pode ler tanto na sua Bíblia, quanto também aí na projeção. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Caminhando Jesus junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os endemoniados, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Vocês leram muito bem, muito bonito. Um coro muito bonito na leitura. Vamos orar, queridos. Pai amado, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra. Sabemos que o teu Espírito traz ao coração do homem fé para a salvação através da pregação da palavra. Pela tua palavra, Senhor, também nós crescemos em edificação e somos fortalecidos. Por isso, Pai, pedimos, fala aos nossos corações. Aplique a tua palavra, Senhor, aos nossos corações. Que a tua palavra seja viva e eficaz em nossas vidas, Pai. Pedimos em nome de Jesus, manifesta no teu povo, no meio do teu povo, na vida do teu povo, no coração, na mente do teu povo, o poder e a eficácia da tua santa palavra. Que o inimigo, Pai, seja repreendido e que Cristo seja glorificado. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Crianças, estejam atentas, vocês também. Vocês, tenho certeza, estarão aprendendo e recebendo a palavra de Deus nessa noite. Meus irmãos, o ministério entre os desprezados, esse é o tema da nossa mensagem. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos exemplos de pessoas que se devotaram aos mais humildes, se entregaram aos mais desprezados socialmente,
Quando nós olhamos, por exemplo, para o livro de Atos, capítulo de número 9, nós encontramos ali Dorcas. A Bíblia diz que Dorcas era uma mulher que se devotava a fazer boas obras e também esmolas aos caridosos. E é claro, ela fazia isso unido à pregação do Evangelho, porque a intenção de Dorcas era muito mais do que assistir aos necessitados. A intenção de Dorcas era levar a salvação aos perdidos. Quando nós olhamos para o nosso tempo também, tirei aqui o exemplo do reverendo Jorge. O reverendo Jorge, ele e a sua família, eles residem na aldeia Taquaperi, ali em Dourados. E quem já visitou ali a região sabe que não é fácil. O reverendo Jorge, ele mora entre os indígenas. E o propósito dele ali é pregar o Evangelho. É claro que é assistência social, mas a intenção do reverendo Jorge é muito mais do que assistência social, é levar a salvação àquele povo. Mas é bonito, meus irmãos, ver como o reverendo Jorge tem doado a sua vida para pregar o Evangelho àquelas pessoas mais carentes. Quando nós olhamos, meus irmãos, para a palavra de Deus vai nos trazer uma palavra que é o ministério. E o que significa ministério? Ministério é serviço, ministério é obra, e aqueles que se envolvem no ministério, no serviço de Deus, devem fazê-lo com zelo, devem fazê-lo com dedicação. E nesse mundo, meus irmãos, Jesus deu início ao seu serviço, Jesus deu início ao seu ministério entre os desprezados. Jesus começou as realizações da obra de Deus ali na região da Galileia. Jesus começa na Galileia, depois ele vai para a Judéia, onde ele é batizado por João Batista, depois ele volta, depois do seu batismo, ele volta à região da Galileia, depois do seu batismo e tentação no deserto, ele volta à região da Galileia. E os galileus, eles eram desprezados porque havia entre os galileus, embora eles eram judeus, havia entre eles a infiltração da cultura gentílica. Eles estavam muito próximos ali dos fenícios, dos assírios, e havia uma certa mistura entre a cultura judaica e a cultura pagã. Por isso, os galileus, eles são chamados também de gentios. A Galileia era chamada de Galileia dos gentios, embora fosse Galileia dos judeus. E muitos gentios também habitavam naquela região. E foi ali, nessa região da Galileia, essa região desprezada, que Jesus resolveu iniciar o seu ministério. Isso era estratégico da parte de Jesus, porque Jesus, ele vai pregar a palavra aonde João Batista não havia pregado. A Galileia, meus irmãos, era uma região pobre financeiramente, socialmente e espiritualmente. Mas foi ali que Jesus decidiu dar início ao seu ministério. Queremos falar do ministério de Cristo na Galileia, mas depois queremos aplicar isso à realidade da igreja. E do ministério de Jesus na Galileia, nós vamos destacar 3 coisas. Primeiramente, um ministério que leva a luz àqueles que estão nas trevas. Depois nós falaremos sobre o ministério que desperta grandes vocações entre os desprezados. E por fim veremos que a respeito do ministério que é confirmado para a glória de Deus. Amém, igreja? Então, primeiramente, o ministério que leva luz aos que vivem nas trevas. É isso que nós vemos do verso 12 até o verso de número 17. Muitas pessoas, meus irmãos, elas estão em trevas. E quando a palavra fala sobre estar em trevas é estar alheio a Deus, alheio à sua palavra, alheio à sua vontade. Então, todas as pessoas que nós conhecemos, sejam parentes nossos, sejam amigos, sejam colegas de escola, colegas de faculdade, se eles estão alheios à palavra de Deus, se eles estão alheios ao verdadeiro culto, então eles estão vivendo sob trevas, em cegueira espiritual.
E os galileus viviam assim. Os galileus viviam alheios a Deus e a tudo que pertence ao Senhor. Os da Judeia se consideravam ricos espiritualmente e desprezavam os galileus. Muitas vezes um judeu, quando encontrava um galileu, cuspia no chão, sendo ele da Judeia. Jesus, porém, não desprezou os galileus. Jesus não desprezou os desprezados. Jesus os amou como a si mesmo. O Rei dos Reis foi até os desprezados. Veja, meus irmãos, o que Jesus fez. O verso de número 12 diz que, ouvindo Jesus, que João fora preso, Jesus retira-se para a Galileia. Ele vai para a Galileia. Jesus se retirou para a Galileia, não porque ele teve medo, porque João foi preso, mas porque Jesus sabia que se ele realizasse os grandes milagres que ele realizou lá na Judeia, ele seria morto prematuramente. Então Jesus vai para a Galileia, retira-se para a Galileia para dar início ali ao seu ministério. E o verso de número 13 diz que Jesus saiu de Nazaré, onde primeiramente ele foi conhecido como Nazareno, e ele foi morar em Cafarnaum. Ele fixou residência em Cafarnaum. O quartel-general de Cristo passou a ser ali em Cafarnaum. E quando nós lemos isso nas Escrituras, meus irmãos, com isso o Evangelho de Mateus quer nos dizer que Jesus foi morar entre os desprezados. Nós temos exemplos de missionários que deixam tudo e vão morar entre os desprezados. Inclusive, quando Simonton deixou os Estados Unidos para vir ao Brasil, ele fez isso, porque o Brasil naquele tempo era considerado um país de desprezados. Mas Simonton, por amor, deixou tudo e veio morar no Brasil e pregar o Evangelho. E aqui, meus irmãos, por causa da pregação de Simonton, nasceu a Igreja Presbiteriana do Brasil. Mas ele tomou essa decisão. E Jesus foi morar entre os galileus. Ele foi se identificar com os galileus. Ele passou a ser chamado e conhecido como um galileu. O verso de número 14 nos diz que Jesus fez assim para que se cumprisse as Escrituras. Veja o verso de número 14. Ele fez isso para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Jesus foi morar na Galileia. Ele fez assim para cumprir as Escrituras. Ele fez assim para levar luz aos que viviam nas trevas. E por que os galileus viviam nas trevas? Porque, meus irmãos, eles viviam em confusão teológica e confusão de idolatria. E quando Cristo chega entre os galileus, ele como que lança luz nas trevas, mostrando-lhes o verdadeiro caminho da salvação. E entre os galileus, Jesus pregou duas coisas. Veja o verso de número 17. É uma mesma pregação, só que com dois pontos principais. O primeiro ponto é: arrependei-vos. A palavra arrependimento, meus irmãos, ela aponta para uma mudança de mente e uma mudança de coração. Traduzindo da língua grega, a palavra arrependimento significa: mude a sua mente, mude o seu coração. A mesma palavra usada no texto grego para arrependimento é a mesma palavra traduzida por conversão. O que Jesus estava pregando ali na Galileia é conversão. O que Jesus pregava era a necessidade de uma mudança de mente, uma mudança de coração. Porque quando a nossa mente muda, quando o nosso coração muda, nós deixamos o pecado, deixamos a idolatria e passamos a viver para Deus. E Jesus dizia: porque está próximo o reino dos céus. Está próximo o reino dos céus. Numa outra tradução, o reino dos céus, ele é chegado. Nós sabemos, meus irmãos, que o tempo está próximo. Sabemos que o reino dos céus é chegado. E todo aquele que deseja entrar no reino dos céus precisa de
arrependimento. Nós pregamos a respeito de fé, mas também pregamos a respeito de arrependimento, porque sem arrependimento, sem mudança de vida, sem mudança de mente, sem mudança de coração, ninguém entrará no reino dos céus. O ministério de Jesus, então, em primeiro lugar, levou luz àqueles que viviam nas trevas. O ministério de Jesus levou as boas novas do Evangelho àqueles que viviam em confusão ali na região da Galileia. Segunda coisa, meus irmãos, que destacamos aqui, que vai do verso 18 até o verso de número 22, é que o ministério de Cristo entre os desprezados foi um ministério que despertou grandes vocações. Esta é a segunda coisa que destacamos. Porque foi entre os galileus que os apóstolos eles foram chamados, que os discípulos foram escolhidos. A palavra discípulo significa aluno. Naquela época, os rabinos, eles tinham seus alunos. E Jesus escolheu os seus alunos entre os galileus. E esses discípulos, esses alunos, depois eles se tornaram os apóstolos. Meus irmãos, dos 12 discípulos, 11 eram galileus. Somente um era da Judeia. Os irmãos sabem quem era ele? Judas Iscariotes. Todos os outros eram da região desprezada, da Galileia. Na Galileia estavam os iletrados, os incultos, os comuns. Pois entre esses desprezados, incultos, estavam os discípulos e apóstolos de Jesus. Jesus escolheu pescadores para serem pastores do seu rebanho. Veja, meus irmãos, o texto que vai a partir do verso 18. Caminhando Jesus junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. A estes 2, que é Pedro e André, Jesus disse: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Pescadores de homens, pescadores de almas. Logo imediatamente, Jesus encontrou ali os sócios de Pedro e de André, que era Tiago e João. Eles estavam em outro barco, em companhia de seu pai Zebedeu, consertando as redes, e Jesus os chamou. Veja o verso 22. Eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, seguiram a Jesus Cristo. E é tão maravilhoso quando Jesus diz: eu farei de vocês pescadores de homens, porque quando a Bíblia se refere a estes pescadores, o texto original mostra que as redes que eles usavam eram, na verdade, tarrafas. E as tarrafas, nós sabemos, elas são jogadas, formam um círculo e elas pegam toda a espécie de peixes. Meus irmãos, a igreja deve aprender a pescar com tarrafas. Eu vejo o Daniel e outras crianças pescando. Pescar com vara de pescar é difícil. Você pega um peixe de cada vez. Mas quando nós pescamos com tarrafas, pegamos muito mais peixes. Ainda mais se fazemos como Jesus ordenou. Amém, igreja? Deus nos chama a sermos pescadores de homens. E não é estranho que Jesus tenha chamado pessoas tão humildes para servirem num ofício tão elevado. Porque ele mesmo, Jesus, era humilde, desprezado, muitas vezes por ser filho de um carpinteiro. Quantos milagres Jesus realizou e muitas vezes diziam assim: esse aí não é o filho lá do carpinteiro? Mas aquele filho do carpinteiro era o próprio Filho de Deus que estava entre os homens. Jesus escolheu, meus irmãos, pessoas humildes. É claro que aqueles iletrados e incultos, andando com Jesus, se tornaram letrados e cultos. Um era Pedro no começo do seu chamado, quando foi chamado por Jesus. Outro era Pedro depois da ressurreição de Cristo Jesus. Eles foram preparados na escola de Jesus,
para só depois exercerem o ministério como apóstolos. E quais, meus irmãos, quais as marcas do chamado? É interessante isso, porque todos aqueles que Jesus chamou, eles estavam trabalhando. Estes 4 aqui estavam pescando, Mateus estava na coletoria. Nenhum que Jesus chamou estava dormindo ou cochilando. Jesus chama trabalhadores para o seu trabalho. Eles foram chamados fortemente, como que capturados em seu coração, porque uma vez chamados, imediatamente deixaram tudo para seguir o Mestre. Todos estes que Jesus chamou, eles eram pessoas ensináveis, e eles se tornaram pescadores de homens, caminhando com Jesus, porque Jesus não disse, vão e pesquem homens, não, Jesus disse, vinde após, e eu farei de vocês pescadores de homens. Amém, igreja? O ministério de Jesus foi um ministério que despertou grandes vocações entre os desprezados. Por que Jesus não foi buscar vocacionados entre os da Judéia, onde estavam os letrados? Por que ele foi buscar na Galileia, entre os incultos? Porque esse é o método de Deus, meus irmãos. Terceira coisa, um ministério que é confirmado por Deus para a glória do Senhor. Essa descrição maravilhosa que vemos do verso 23 ao verso 25, é claro, queridos irmãos, que há coisas aqui que não competem a nós, há coisas aqui que competem somente a Cristo. Mas no ministério de Jesus, entre os galileus, nós destacamos que, veja o verso 23, Jesus percorria toda a Galileia, percorria Jesus toda a Galileia, era uma região grande, para alcançar as pessoas, pregando o Evangelho, Jesus percorria, ele caminhava, e o que Jesus disse aos seus discípulos logo após a sua ressurreição? Ide por todo mundo e pregue o Evangelho a toda criatura. Se nós queremos pregar o Evangelho, nós precisamos percorrer de alguma forma. Hoje há muitas maneiras de se fazer isso, meus queridos irmãos. Não se usa mais o método do folheto, embora nós tenhamos aqui na igreja ainda folhetos. Nós podemos fazer isso na internet. Como você usa as suas redes sociais? Você tem usado para pregar o Evangelho? Há um bom testemunho de Cristo ali? Ou quando as pessoas olham para as suas redes sociais, elas não reconhecem um cristão? Nós precisamos, irmãos, percorrer pregando o Evangelho, seja com os nossos sapatos, ou seja através da internet. Jesus, ele ensinava nas sinagogas. Veja ali o verso 23. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas. O ministério de Cristo era um ministério de ensino. O pastoreio de Cristo era um pastoreio de ensino. É interessante que quando Jesus, na primeira multiplicação de pães e peixes, Jesus olhou para a multidão e viu que a multidão era como ovelhas sem pastor. E o que Jesus fez para pastorear aquele rebanho? O Evangelho de Marcos nos diz, e ele passou a ensiná-los. O pastoreio de Cristo era um pastoreio de ensino. E o nosso pastoreio também é um pastoreio de ensino. Porque através do ensino, as ovelhas elas são alimentadas. Elas são vacinadas contra o mal. Por isso é preciso ensinar. Então Jesus, ele percorria a Galileia ensinando. E as pessoas ficavam maravilhadas. Os outros evangelhos dizem que as pessoas ficavam maravilhadas do ensino de Jesus, porque ele trazia uma doutrina profunda, ele trazia a verdade das Escrituras, que estava oculta e perdida naqueles dias. Jesus, veja ali, ele pregava, o verso 23, ele pregava o Evangelho do Reino. A palavra Evangelho significa boa nova, boa notícia, e Jesus pregava a boa notícia de que o reino de Deus havia chegado. Sabe qual a diferença entre o ensino e a pregação? Porque ele ensinava nas sinagogas e ele pregava o Evangelho do reino. O ensino, meus irmãos, tem a ver com estar próximo,
trazer minúcias do texto. É aquilo que nós fazemos na escola dominical. A pregação tem a ver com a proclamação em praça pública. Ou a proclamação, como nós estamos fazendo aqui, do púlpito. Jesus fazia as duas coisas. E unido a isso, veja o verso de número 23. Ele curava toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Imagine, meus irmãos, que Jesus não curava apenas algumas coisas, mas ele curava toda sorte de doenças. Não havia algo que Jesus não pudesse fazer pelas pessoas. O Evangelho de Marcos nos traz uma lista de alguns milagres que Jesus realizou ali na região da Galileia. Ele nos mostra como os cegos viam, os aleijados andavam, os paralíticos eram curados, os endemoniados eles eram libertos. Naquela época, os doentes não ficavam em hospitais, porque não haviam hospitais. Os doentes eles ficavam em suas casas. Mas a partir do momento que Jesus passou a curar toda sorte de doenças e enfermidades, pessoas lunáticas, ou seja, pessoas que tinham problemas mentais, eram curadas. Ninguém ficava doente, nenhuma doença permanecia perante Cristo. Isso, meus irmãos, era tão maravilhoso, tão glorioso. Não houve ninguém no Antigo Testamento que tenha feito algo assim. A fama de Jesus, veja o verso de número 24, correu pela Síria, que era a região ali que ficava próxima à Galileia. E as pessoas começaram a trazer até da Síria, de outros lugares, também da Judéia, vão dizer os evangelhos, de todos os cantos traziam enfermos a Jesus, todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, e Jesus fazia o quê? Ele os curava. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e Jordão, numerosas multidões seguiam a Cristo, porque o seu ministério era confirmado, tanto pelo ensino quanto pelos milagres. Os milagres que Jesus fazia confirmavam que ele era o Messias e que não há necessidade de esperarmos outro. Ele é o Filho de Deus. Lucas capítulo 4, versículo 15, relatando esse mesmo episódio, mas com outras palavras. Lucas diz que ele era glorificado por todos. Amém, meus irmãos? Então o ministério de Cristo entre os desprezados, entre os galileus, era um ministério que levava luz àqueles que estavam nas trevas. Era um ministério que despertou grandes vocações entre os desprezados. Um ministério confirmado por Deus para a glória do Senhor. Diante disso, meus irmãos, quero fazer algumas aplicações. Até aqui a nossa mensagem, ela foi uma exposição textual. Como isso deve ser aplicado à vida da igreja hoje? Eu tenho aqui alguns pontos. O primeiro deles é que a igreja, seguindo o exemplo de Jesus, a igreja deve exercer o seu ministério entre todos os tipos de pessoas, também entre os desprezados. Amém, meus irmãos? Que pessoas a nossa sociedade despreza? Pense nisso. Que pessoas a nossa sociedade despreza? Porque talvez aquelas pessoas que olhando para elas, nós por vezes as desprezamos. Talvez Jesus tenha amor especial por aquela pessoa. Talvez seja alguém que ele queira mudar a vida completamente. Ele quer fazer morada no coração daquela pessoa. Os irmãos estão compreendendo? Nós não devemos desprezar ninguém, meus irmãos. Se entrar aqui na nossa igreja, como diz Tiago, uma pessoa rica e entrar na nossa igreja um pobre maltrapilho, nós devemos tratar da mesma forma, porque nós não conhecemos o propósito de Deus quanto à salvação. Lembremos-nos da parábola do rico e do Lázaro,
que o rico foi para o inferno, mas Lázaro, que era um mendigo, que desejava comer das migalhas da mesa dele, foi para o seio de Abraão. Muitas pessoas que Jesus salvou, olhando para os evangelhos, eram pessoas desprezadas. Maria Madalena, a mulher samaritana, pessoas que talvez passando por elas, nós passaríamos de largo, mas Jesus amou essas pessoas. Ali na região de Cafarnaum, quando Mateus, que foi chamado para ser discípulo de Jesus, Mateus que era um desprezado também entre os judeus, porque era coletor de impostos e era considerado traidor da nação judaica. A Bíblia diz que na casa de Mateus, Jesus comeu com publicanos e pecadores, não como eles, mas para transformá-los. A igreja, queridos irmãos, em segunda aplicação, a igreja também não deve confundir o ministério do pão com farinha com o ministério do pão celestial. Existe o ministério do pão com farinha e existe o ministério do pão celestial. Os dois são necessários, só que eles não cumprem o mesmo propósito. Porque o pão com farinha é o pão temporal, é o pão de cada dia. Já o pão atemporal é Cristo, que é o pão para a vida eterna. Para os galileus, Jesus levou o pão da vida eterna. Na multiplicação dos pães e peixes, Jesus multiplicou pães e peixes, mas quando Jesus percebeu que eles estavam buscando somente por causa do alimento, Jesus disse: vocês estão me buscando só para comer pão. E aí Jesus então foi para outro lugar. Nós devemos, meus irmãos, sim estender as mãos aos necessitados, mas junto com a mão que traz o pão com farinha, nós devemos trazer o pão do Evangelho. Amém, igreja? Sabendo que um é superior ao outro, porque um é temporal e o outro é atemporal. Um é para um momento, o outro é para a eternidade. E o pão com farinha, sinceramente, não tem poder de mudar a mente e o coração. Muitos que estão em busca só desse pão permanecem como estão, mas aqueles que recebem o pão celestial, recebem o arrependimento para a vida, têm a mente e o coração transformado, e aí Cristo junto com isso muda tudo na vida da pessoa. Terceiro lugar, a igreja deve levar luz aos que vivem nas trevas. E a igreja fará isso somente pregando o arrependimento e a mensagem do reino de Deus. E aí, queridos irmãos, eu destaco a importância dos missionários. Porque o que os missionários estão fazendo nos campos? Pregando arrependimento, pregando o evangelho do reino. Não podendo nós ir, devemos apoiá-los. Primeiramente espiritualmente, com orações, mas também com a nossa presença em comunicação e com ofertas, porque missionário precisa ser sustentado para realizar a obra de Deus. Um outro ponto, meus irmãos, um quarto ponto é que entre as pessoas mais improváveis, Deus desperta excelentes vocações. Quando nós olhamos para 1 Coríntios, capítulo 1, versos 26 a 31, o apóstolo Paulo nos fala sobre isso. É certo que Paulo, quando fala lá em 1 Coríntios, está falando sobre a vocação para a salvação. Mas, meus irmãos, entre os desprezados, Deus escolhe pastores, missionários, missionárias, presbíteros. Amém, igreja? Às vezes nós não damos nada. Nós não damos nada. Mas Deus não vê como a gente vê. Nós vemos o exterior, Deus vê o coração. Os irmãos se lembram de Davi? Davi era desprezado, até pelo próprio pai. Alguns têm a tese de que ele era um bastardo. A Bíblia não fala isso, mas alguns têm essa tese. Mas Deus escolheu Davi para ser o maior rei de Israel. Um simples pastor de ovelha, tirado entre o rebanho de ovelhas para ser pastor da nação de Israel. Jesus nasceu em Belém, filho de um carpinteiro,
entre nós pode estar alguém que será tremendamente usado por Deus. Por isso a importância de não desprezarmos ninguém e de capacitarmos as crianças, nossos filhos, e procurarmos despertarmos nelas vocação. Seja nas crianças que têm condição ou nas crianças mais humildes, Deus é que sabe quem são ou quem serão os grandes instrumentos na mão dele. Deus não precisa de grandes homens. O que os homens pequenos precisam é de um grande Deus na vida deles. Amém, igreja? Foi isso que Jesus fez com aqueles simples pescadores. E é isso que Jesus fará com muitos de nós, com as nossas pequenas crianças. Acho interessante que quando nós falamos sobre vocação aos nossos filhos, o que você quer ser quando crescer? Um doutor? Eu já falo logo. Você quer ser um missionário, um pastor, um instrumento nas mãos de Deus? Meus irmãos, vocações devem ser aspiradas. Não há nada melhor do que servir ao Senhor. Aqueles discípulos deixaram tudo e imediatamente seguiram a Cristo. E não seguiram a Cristo por qualquer vantagem neste mundo. Pelo contrário. Pelo contrário. Assim também nós devemos ensinar os nossos pequeninos a seguirem a Cristo, porque Ele é o grande mestre. Um último ponto, meus irmãos, é que nós não podemos fazer tudo o que Jesus fez. Algumas coisas pertencem somente a Ele como Filho de Deus. Por exemplo, curar todos os enfermos de uma cidade. Que se tragam todos os doentes da região para curarmos. Nós não podemos fazer isso e isso jamais foi visto na história. Somente aqueles que viram o Cristo vivo é que viram isso. Nós vemos muitos pastores prometendo isso, mas na verdade eles não realizam tal coisa. Tal como Cristo fez, jamais se viu. E se tivesse algum poder assim entre nós, o hospital ficaria vazio. E Deus seria exaltado e glorificado. Cristo, quando realizou esses milagres, Ele estava dando mostras do que será o reino dos céus. Lá não haverá jamais qualquer tipo de enfermidades. Embora nós não possamos realizar tantos milagres como Jesus realizou, nós podemos orar sim para que Deus realize milagres. Nós cremos em milagres. E a igreja deve imitar a Cristo naquilo que está ao seu alcance. E o que está ao nosso alcance? Percorrermos a nossa região, pregando o Evangelho, orando pelos enfermos e buscando a graça de Deus para que Ele nos confirme como servos, como igreja que lhe pertence. Curva a sua cabeça. Coloque seu coração diante de Deus. Como nós enxergamos os desprezados? Examine seu coração. Jesus veio realizar o seu ministério entre os desprezados. Foi ali na região da Galileia que ele desenvolveu a maior parte do seu ministério. Ore ao Senhor. E diga ao Senhor: Senhor, eu quero ser instrumento nas tuas mãos para levar luz àqueles que estão nas trevas. Senhor, eu quero olhar para as pessoas com amor, Pai. Perdoa-me todas as vezes que desprezei alguém. Ore ao Senhor. Pergunte a Ele se você é um vocacionado. Pergunte ao Senhor se um dos seus filhos é escolhido para o ministério. E peça a Deus para confirmar tudo para a glória dEle. Ó Deus amado, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos na Tua presença, Pai. Ó Deus, Tu és tremendo. Tu és soberano sobre os céus e sobre a terra. E o Senhor não vê as coisas como nós vemos. Mas nós pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, faz-nos ver como o Senhor vê. Faz-nos sentir como o Senhor sente.
Faz, ó Deus, nos movermos na tua direção, em nome de Jesus Cristo. Que cada um de nós aqui, Pai, queira estar com Cristo e seguir a Cristo, ir após Cristo, para ser pescador de homens, ó Deus amado. Que ali esteja o nosso interesse, o nosso coração. Que nós possamos, ó Deus, movidos pelo Teu Espírito, levar luz àqueles que estão nas trevas. Que movidos pelo Teu Espírito possamos despertar grandes vocações entre os desprezados. E que o Senhor confirme, Pai, a obra que o Senhor tem entregado a nós aqui em Rancharia. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.